Nesse vídeo, então, nós vamos agora estudar uma outra interação mecânica que é devido à interação de contato. É a interação entre corpos, então, os corpos sólidos. Então, eu tenho que ter duas superfícies sólidas, né, para que a gente tenha uma interação de contato. Essa força, ela é denominada força normal, tá? Então, o que que é? Quando teremos a força normal? Nós vamos ter uma força normal quando o corpo estudado estiver sob uma superfície sólida. Então, pode ser em cima de uma mesa, em cima de uma superfície, em cima no chão, né? Então, nós teremos uma força chamada força normal. Qual é a definição da força normal? É uma força de contato entre duas superfícies. Essa força, ela é perpendicular à superfície, então ela não é mais como a força-peso. A força-peso, ela é perpendicular ao planeta Terra. A força normal, ela é perpendicular à superfície, tá? Quais são as características dessa força? Então, ela é perpendicular à superfície sólida e o mais interessante que vocês precisam gravar é que ela não possui equação. E se ela não possui equação, nós precisamos resolver através do sistema a análise direta de cada um dos nossos exercícios para conseguirmos definir essa força normal. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu imaginei esse livro aqui que está sob uma mesa. Nós vamos ter em azul, então, representando uma flecha vertical para baixo, né? Representa a força-peso, e a força normal vertical para cima. Observe que a normal, então, ela é chamada de normal porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e a força-peso faz um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre, tá? Nesse caso aqui, observem, né, quando a gente tem um plano inclinado, a força-peso seria nessa direção aqui para baixo, e a força normal formando então um ângulo de 90 graus com a superfície, que seria esse plano inclinado, certo? Agora, então, a gente vai fazer alguns exercícios para demonstrar como calcular a força normal. Bom, primeiro exemplo mais simples, né? Nós vamos considerar então um objeto com massa de 10 kg que está em repouso numa superfície plana. Considere a gravidade da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado e calcule a força normal. Olha só, vamos tirar os dados então. Primeiro, a massa do objeto é 10 kg. A aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Força normal é o que a gente quer descobrir, ou seja, nós temos que calcular. Vamos pegar a mesma representação que nós tínhamos lá no primeiro slide, tá? Então, esse é o nosso sistema. O que nós vamos fazer? Estabelecer um referencial. Estabelecer o referencial positivo para cima. Nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, que nos diz força resultante igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é a resultante de todas as forças do nosso sistema. Nós temos aqui duas forças, né? Nós temos uma positiva, que vai ser a força normal, que é para cima, que ela está na mesma direção do meu referencial, e a força peso, que é considerada negativa, porque está em sentido oposto ao meu referencial. Como esses corpos, né, ele está em repouso, como diz aqui no exercício, a aceleração dele é igual a zero, tá? Então, olha só o que nós temos. Força normal menos a força peso é igual a massa vezes zero. Zero porque a minha aceleração, né, é zero porque ele está em repouso. Assim, a minha equação, né, da segunda lei de Newton se resume em força normal menos a força peso tem que ser igual a zero. Ou seja, nós vamos ter que calcular a força peso para definirmos o valor da normal.
Qual é a equação da força-peso, então? Força-peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá? Vamos substituir os valores. A massa deste corpo é 10 e a gravidade 9,8. Então, nós encontramos que a força-peso é 98 newtons. Substituindo nessa nossa equação aqui, nós vamos ter que a força normal menos 98 é igual a zero. Ou seja, nós encontramos que a força normal é de 98 newtons. Então, o que fica claro e evidente neste exemplo mais simples que a gente tem? Fica evidente de que, quando nós temos um sistema simples, em que a superfície é uma superfície plana, ou seja, não tem inclinação, a força-peso e a força normal, olhem aqui, têm o mesmo valor. Então, muitas vezes vocês vão encontrar na internet, né, alguns exercícios resolvidos e muitas afirmações dizendo que a força-peso e a força normal têm o mesmo valor. Então, aqui, os dois próximos exemplos que eu trago demonstram que isso não é verdade. É apenas para o caso específico de quando nós temos uma superfície plana, ou seja, sem inclinação, e nenhum outro tipo de força sendo aplicada, certo? Então, repetindo, nesse primeiro exemplo, nós concluímos que a força normal e a força-peso têm o mesmo módulo, certo? Ou seja, os dois têm o mesmo valor de 98 newtons. Agora, nesse próximo exercício, então, nós vamos ver outro exemplo para calcular a força normal, já que nós sabemos que não temos equação para calcular a força normal. Então, o exemplo 2 diz o seguinte: um objeto com massa de 10 kg está em repouso numa superfície plana e aplica-se uma força motriz de 12 newtons, de acordo com a figura. Considere a gravidade da Terra de 9,8 metros por segundo ao quadrado e calcule a força normal. Vamos lá, então. Vamos tirar os dados do nosso sistema. O que nós temos? Nós temos a massa do objeto, que é de 10 kg. Nós temos a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Nós temos uma força motriz, uma força motora que alguém está aplicando, tá? De acordo com a figura, já vou apresentar a figura. E ele quer que a gente calcule a força normal. Vamos buscar a figura. Então, a figura, né, é a mesma do primeiro slide, em que nós temos uma força normal vertical para cima, força-peso vertical para baixo, e temos uma força motriz, ou seja, tem alguém empurrando esse livro para baixo. E eu quero calcular o valor da força normal. Como que a gente faz? Estabelecemos um referencial, certo? Referencial positivo para cima. Utilizamos a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos fazer a soma, então, a resultante de todas as forças desse meu sistema. Observe que tudo que está para cima é positivo, é só a força normal, e o que está para baixo é negativo. Então, olha só, a força normal é positiva, menos a força-peso, que está para baixo, e menos a força motriz, que está para baixo também, vai ser igual a massa vezes zero. Por quê? Porque o nosso objeto continua em repouso. Então, essa nossa equação se reduz em força normal menos a força-peso menos a força motriz é igual a zero. Lembrando que a força-peso, né, ela tem uma equação, né, que nos diz que é a massa vezes a gravidade. Então, vamos calcular aqui. Nós já calculamos no exercício anterior, né, e encontramos que a força-peso era de 98 newtons. Substituímos agora na nossa equação. Então, nós vamos ter que a força normal menos 98 menos 12 é igual a zero. Ou seja, nós vamos ter que a força normal menos 110 é igual a zero. Isolando força normal, nós vamos ter que a força normal é de 110 newton. Então, observem que neste caso aqui, a força normal não corresponde à força-peso. E a gente só sabe por quê? Porque a gente utilizou
calculamos a força normal através da segunda lei de Newton, tá? Então, não existe regra, não existe equação para calcular a força normal. Nós precisamos analisar cada um dos sistemas, certo? Agora, vamos então entender como que a gente calcula a força normal quando nós estamos num sistema de plano inclinado, tá? Então, olha só, vamos manter um objeto com massa de 10 kg que está em repouso numa superfície inclinada de 45 graus com a horizontal. Nós vamos considerar a aceleração da gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, sabendo que o seno e o cosseno de 45 graus é igual a 0,7 e o exercício nos pede para calcular a normal, ou seja, a força normal. Vamos retirar os dados do nosso sistema. Massa, 10 kg. Aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E eu quero a força normal. Vamos representar aqui o nosso plano inclinado. Então, nós temos uma superfície, né? Essa superfície tem um ângulo aqui de 45 graus. E esse objeto aqui, que está aqui em cima, tem 10 kg e está em repouso, certo? Vamos representar, então, as nossas forças. Esse objeto, ele vai ser representado apenas por um único ponto material, certo? Nós traçamos uma linha vertical, né? Uma linha formando um ângulo de 90 graus com a superfície terrestre para representar a força-peso, né? E outra perpendicular à superfície, né, que está aqui, para representar a força normal. Então, observem, ó, a nossa força-peso, ela é perpendicular à superfície terrestre e a nossa força normal vai ser perpendicular ao superfície ao qual o objeto está. Então, força normal e a força-peso. Vamos simplificar esse nosso esquema. Ó. Vamos representar o nosso corpo aqui. Vamos colocar duas linhas, né, perpendiculares, ou seja, nossos referenciais. Vamos traçar aqui a força normal e a nossa força-peso. Observem que ela não fica nem na horizontal e nem na vertical, certo? Então, o que que a gente faz? Nós vamos ter que projetar essa força tanto em X quanto em Y. Então, vamos lá. Projetando em X, nós vamos ter a força-peso em X e projetando em Y, nós vamos ter a força-peso em Y. Observem que a força normal corresponde à projeção da força-peso em Y, desculpa, em Y, olha, nessa mesma linha aqui, certo? Estabelecemos um referencial positivo para cima, tá? E vamos utilizar o quê? A segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Ó, o que está para cima é positivo e o que está para baixo é negativo. O que nós temos na linha vertical, então? Nós temos a força normal positiva e a componente Y da força-peso negativa. Então, ó, força normal menos a componente vertical da força-peso é igual a massa vezes zero, porque aqui ele está dizendo que está em repouso, certo? Bom, então, nós temos que a força normal menos a força-peso em Y é igual a zero, certo? Mas como que nós vamos calcular essa componente em Y? Nós vamos utilizar aqui as propriedades matemáticas de seno e cosseno, tá? Então, se eu tirar o seno de 45 graus, é dado por o quê? Cateto oposto sobre cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, o seno de 45 graus, tá? Nós temos aqui o cateto oposto, ó. O seno de 45 graus. O cateto oposto vai ser a componente Y. A hipotenusa é o próprio força-peso, tá? Então, olha só, tá aqui. O seno de 45 é 0,7, né?
Mas ainda nós conseguimos calcular a força-peso. Como que nós vamos calcular a força-peso? Massa vezes a aceleração da gravidade, que nós já temos que é 98. Agora, a gente substitui aqui, ó. Então, vai ficar seno de 45 é 0,7, a componente y da força-peso é o que eu quero descobrir, e 98 é o valor da força-peso, tá? Esse 98 passa para cá multiplicando, né? E nós vamos ter o valor que a componente y da força-peso é de 68,6 newtons. Agora, substituindo aqui na nossa equação, nós vamos ter que a força normal menos 68,6 é igual a zero. Ou seja, a nossa força normal vai ser igual a 68,6 newtons. Ou seja, esse também é um exemplo de que a força-peso não é igual à força normal, tá? E sim, a força normal é uma componente da força-peso, certo? Então, não podemos afirmar que a força normal é igual à força-peso, tá? É só num caso específico.